Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó para fazermos a leitura do capítulo de número 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo de número 10. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava a Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passar por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercastes com sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estendes, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os seus servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do teu irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja Deus, o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio Satanás com eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele, para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele é tudo quanto o homem tem.
dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então a mulher disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido de Deus o bem, e não receberíamos também o mal? Final do versículo de número 10. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Oremos ao Senhor, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças por esta noite estarmos reunidos em teu santo nome para adorarmos a ti, o Senhor que é o único Deus, o Deus Criador, o Deus que nos trouxe a existência, o Deus que nos deu vida, o Deus que nos formou nos ventres de nossas mães, o Deus que conhece a nossa história, pois a escrevestes com sabedoria, ó Deus, o Deus que escreveu os capítulos de sofrimento, de alegria e de felicidade. E é o Deus que faz todas as coisas em nossas vidas acontecerem, conforme o sábio conselho da tua vontade. Aqui nós estamos, ó Deus, porque aprouve a ti estarmos para glorificarmos o teu nome através de nossas vidas. E reconhecemos o que o Senhor tem feito por nós, as tuas maravilhas, a tua grande salvação operada em nossas vidas, através de Cristo Jesus, na operação do teu Santo Espírito em nossas vidas. E reconhecemos que nós estamos caminhando em direção à perfeição, que nós estamos caminhando em direção de sermos um dia a imagem do teu Filho, Jesus Cristo, a imagem plena e perfeita. Mas enquanto não chegamos lá, ó Deus, a esse dia, ainda temos as nossas limitações, as nossas imperfeições. Somos incapazes de compreender plenamente tudo aquilo que o Senhor tem designado e decretado para as nossas vidas. Por isso estamos aqui, diante da Tua Palavra, para receber de Ti uma instrução para a nossa mente, para o nosso coração, para compreendermos perfeitamente a Tua vontade, o Teu querer, o Senhor, o Teu agir, as Tuas obras, os Teus atributos, os Teus propósitos sobre a vida do Teu povo. Nos dê a graça que sejamos todos nós iluminados nesta noite pelo Teu Espírito, para compreendermos a Tua Palavra, e que o mesmo Espírito aplique em nossas vidas, ó Deus, para que o Teu nome seja honrado e glorificado em nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, e te agradecemos agora e sempre. Amém. Meus irmãos, num monte de lixo, na dor, no desespero do luto pela perda de todos os seus filhos, em situação de pobreza, sob a acusação dos amigos e provocação de sua esposa, numa intensidade de emoções humanas que escandalizavam os melhores dos seus amigos, tidos como piedosos. Em meio a tanto sofrimento, um homem falou ousadamente a Deus e lhe perguntou: por quê? Em algum ponto de nossa vida, também muitos de nós estivemos na mesma condição de Jó, ou em condição semelhante, nesse monte de lixo, e nos perguntamos, então, o porquê de tanto sofrimento. Pode não ter sido relativo a nós, mas a respeito de uma pessoa muito próxima a nós. Às vezes, podemos ver o sofrimento se encaixar num padrão de planos e propósitos de Deus, como quando são resultados de perseguição ou uma consequência direta do pecado em nossas vidas. Porém, outras vezes, o sofrimento parece aleatório, irmãos, sem propósito algum em nossas vidas. Até mesmo, simplesmente, cruel demais sobre nós. Às vezes nos sentimos como se tivéssemos caído em uma emboscada. É como se um inimigo saltasse diante de nós, repentinamente e ferozmente nos atacasse.
Nessa fornalha do sofrimento e da confusão, o entendimento do servo Jó estava no seu limite, e o que ele sabia o levou a descobrir coisas que ele não entendia. Então vamos descobrir um pouco mais sobre o que esse homem, Jó, não compreendia, que era a relação do sofrimento do justo com a sabedoria e a soberania de Deus. O livro, irmãos, ele é um livro anônimo. O autor nada diz a respeito de si. Ele não se identifica como sendo o autor do livro, como o apóstolo Paulo de costume fazia nas suas cartas. Há a opinião dos estudiosos que talvez esse livro tenha sido escrito por Moisés ou, quem sabe, por Salomão. A história que é contada no livro de Jó, irmãos, nos parece que aconteceu à época dos patriarcas, porque o livro nos indica, por exemplo, uma longevidade de vida das pessoas que ali viviam, pelos costumes refletidos no livro e pela avaliação da riqueza de acordo com a possessão de animais, as quais eram características daquelas épocas patriarcais. O livro de Jó apresenta 3 ciclos de diálogos entre Jó e os seus 3 amigos e companheiros, seguido por um ciclo de monólogos proferidos por Jó, Eliú e Deus, respectivamente. Todo o livro defende uma única verdade central: Deus e seus caminhos são tão grandiosos que nem sempre o homem consegue compreendê-los, fazendo uso simplesmente da sua sabedoria. Foi essa verdade que Jó e os seus companheiros chegaram a compreender ao final do livro. A mensagem dos companheiros de Jó era que quando as coisas vão bem na vida do indivíduo, é sinal de que ele está fazendo as coisas certas. Porém, quando as coisas vão mal, é sinal de que ele pecou contra Deus. Ao verem o sofrimento de Jó, Bildade, Zofar e Elifaz acusaram-no de ter praticado algum grave pecado contra o Altíssimo, e por isso o Senhor o estava castigando duramente. Diante disto, Jó defendeu-se, afirmando insistentemente a sua inocência e demonstrando a sua perplexidade diante de um grande sofrimento que ele não compreendia. No final do livro, Deus intervém, apresentando a sua resposta ao problema discutido nesse livro, que é a questão do sofrimento do justo. O livro é introduzido, irmãos, no capítulo 1 e 2, conforme lemos, mostrando a justiça e a prosperidade de um personagem chamado Jó, que vivia em Uz, provavelmente uma cidade em uma região conhecida mais tarde como Bazã, a leste do rio Jordão. O tema do livro começa a desenrolar a partir de um diálogo entre Deus e Satanás, na qual Deus desafia o inimigo a respeito da fidelidade e da integridade do seu servo Jó. É o que diz exatamente o versículo de número 6 que nós acabamos de ler. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre ele. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu e diz: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Deus estava aqui dando um testemunho a respeito daquele homem. Jó era um servo fiel e temente a Deus, um servo que temia a Deus e procurava andar segundo os preceitos do Senhor. Mas a narrativa de Jó exatamente começa com esse diálogo entre Deus e Satanás, onde Deus, depois de ter dado testemunho a respeito da integridade e da fidelidade de Jó, houve exatamente a seguinte acusação de Satanás: pudera ele ser temente a ti, pudera ele te servir, já que tu o cobres de tantas bênçãos, de tanta prosperidade, mas tire dele essas bênçãos e essas prosperidades, para ver se ele não amaldiçoará ao Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus permitiu com que Satanás tocasse sobre aquilo que Jó possuía, tocasse nos seus bens, na sua família e até mesmo na sua saúde.
Nós lemos aqui nos versículos, a partir do versículo de número 3, que Satanás primeiramente tocou sobre os bens de Jó. Fez com que Jó perdesse tudo o que ele tinha. E o texto é muito claro no início desse capítulo que Jó era um homem muito próspero, muito rico. O versículo de número 3 nos diz que era o homem que era o maior de todos os do Oriente. Jó era um homem muito rico e muito próspero. E o Senhor permite com que Satanás toque sobre a prosperidade, sobre os bens de Jó. E Jó venha a perder, então, tudo aquilo que ele possuía. Mas a provação de Jó não cessou por aí. Deus também permitiu com que Satanás tocasse sobre a família de Jó. É exatamente isso que é dito no versículo de número 18. Também este falava ainda quando veio outro e diz: estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo em casa do teu irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da terra, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. O Senhor permitiu com que Jó perdesse aquilo que, aos olhos humanos, era o que Jó tinha de mais especial para si, que era exatamente os seus filhos, a sua família. Veja, os irmãos, Jó não perdeu apenas as suas riquezas, as suas propriedades, a sua vida próspera. Jó perdeu também os seus filhos. E além de ter perdido o seu filho no capítulo de número 12, quando Satanás novamente se apresenta diante de Deus, e Deus dá testemunho a respeito da integridade de Jó, Satanás levanta uma outra acusação para que Jó fosse novamente colocado à prova, dizendo que ele era fiel ao Senhor porque ele possuía ainda a sua saúde física. E o texto no versículo de número 4 e 5, Satanás diz assim: então respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca ali nos ossos e na carne, e verás se ele não blasfemará contra ti na tua face. E o Senhor disse então: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então Deus permite com que Satanás tocasse também sobre a saúde de Jó. Então veja, os irmãos, um homem antes próspero, o homem mais rico do Oriente, que tinha uma numerosa família, gozava de uma boa e grande saúde, de repente veio a perder tudo o que tinha, veio a perder todos os seus filhos, só não perdeu a esposa, mas conforme nós percebemos no versículo de número 9, a mulher o provocou para que amaldiçoasse a Deus e viesse a morrer, agora veio a perder a sua saúde. Essa era a condição desse homem. Diante dessas calamidades e sofrimentos, Jó reage, irmãos, com 2 atitudes que nos ensinam a como responder corretamente ao sofrimento humano. Lá no versículo de número 20, do capítulo de número 1, o texto diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. A primeira atitude de Jó diante do sofrimento, irmãos, foi que ele se humilhou e adorou ao Senhor. Diante de tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida, coisas que Jó não compreendia, ele não compreendia o porquê de todo o sofrimento, de todas aquelas perdas, as perdas dos seus bens, a perda dos seus filhos e provavelmente, talvez, ou a possibilidade da perda até mesmo da sua esposa. Jó não compreendia o porquê de todo esse sofrimento, mas diante de todo esse sofrimento, não sabendo o porquê e a razão, Jó simplesmente toma uma atitude, que é a de humilhar-se diante de Deus e o adorar. E é exatamente isso que Jó fez no início do versículo de número 20. Ele se humilha diante de Deus, ele se lança por terra e o adora. Muitas das vezes, em momentos de sofrimento, irmãos, é muito comum as pessoas, os próprios cristãos, se rebelarem contra aquela situação, se voltarem contra Deus e acusarem Deus de injustiça, ou simplesmente de blasfemarem contra o Senhor e amaldiçoarem o Senhor pelo aquilo que está passando em sua vida. Mas não foi isso que Jó fez. Jó não reclamou de início
por tudo que ele estava passando. Ele não blasfemou contra o Senhor, ele não se voltou contra o Senhor, acusando o Senhor de ser o causador daquela situação. Jó simplesmente se humilhou, ele se lançou perante o Senhor com um coração quebrantado, com um coração contrito diante de Deus, e o adorou. Jó reconheceu que Deus é glorioso, que o seu Deus era grandioso, por mais que ele não compreendesse as razões de tudo aquilo que ele estava passando, o porquê e a causa do seu sofrimento. Ele se prostra, volta a Deus e adora a Deus por aquilo que ele é, pela majestade que há em Deus, pela grandeza que há em Deus, por Deus ser um Deus sublime, um Deus majestoso, um Deus santo, um Deus justo, um Deus que faz todas as coisas com sabedoria e com perfeição. Jó também não apenas se humilha perante o Senhor, irmãos, e o adora, mas também Jó tem uma segunda atitude. Jó reconhece a soberania divina. Veja o que diz o versículo de número 1, e diz: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó reconhece profundamente que Deus é um Deus soberano, que tudo aquilo que Jó possuía não pertencia a ele. Os seus bens, os seus gados, as suas ovelhas, os seus servos, as suas propriedades, não pertenciam a ele. E até mesmo os seus filhos, aquilo que, a princípio, na perspectiva de um olhar humano, seria o que Jó teria de mais precioso para ele. Jó reconhecia que cada um dos seus 7 filhos e 3 filhas não pertencia a ele, mas pertencia exatamente a Deus. E por essa razão, Jó reconhecia que o Senhor era soberano e proprietário, dono de tudo aquilo que existia. Jó reconhece que Deus é aquele que tem o governo absoluto sobre tudo aquilo que ele criou, que Deus tem o governo absoluto, inclusive sobre a vida dele, sobre a vida dos seus filhos, sobre o destino, sobre a história desse homem, de Jó. Esse texto parece ecoar-se muito, irmãos, em Romanos, capítulo de número 11, versículos 31 e 36, no qual o apóstolo Paulo diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Nessa doxologia, o apóstolo Paulo reconhece a soberania de Deus, irmãos, de que tudo que existe na terra pertence a Deus, de que todas as coisas que se sucedem nessa terra, nessa vida, estão debaixo dos desígnios e dos propósitos ocultos, muitas vezes a nós e secretos, dos quais nós não conhecemos. Jó não sabia a causa do seu sofrimento, ele não sabia porque ele estava padecendo aquelas perdas, inúmeras perdas, mas ele sabia que lá no céu, assentado em um grande e sublime trono, estava o Senhor Deus, que reina sobre toda a terra, que tem o seu governo, que tem o domínio sobre terra, sobre céu, sobre o mar, sobre os homens, sobre as nações, sobre tudo que possa existir nesse cosmos. E ele simplesmente reconhece que, apesar de não compreender, ele poderia descansar nesse Deus que é soberano, nesse Deus que governa e que rege a sua criação segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Então, as duas atitudes que Jó teve, irmão, nos ensinam a respeito de como nós devemos reagir ao sofrimento humano. É natural, diante do sofrimento, nós expressarmos a nossa dor, a nossa angústia. Foi o que Jó fez. Jó não deixou de expressar a sua dor e a sua angústia. Quando ele rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra, Jó estava simplesmente, através daquele ato, reconhecendo a grandeza do seu sofrimento. Jó não procurou abafar a sua angústia, a sua tristeza, mas ele, apesar de ter expressado a sua tristeza, a sua dor,
ele se humilha diante do Senhor, ele adora a Deus e ele reconhece que Deus é soberano, que Deus tem o domínio absoluto sobre todas as coisas, inclusive sobre o sofrimento, sobre o mal. E esse é um dos temas muito presente no livro de Jó. Porque às vezes, diante do sofrimento, nós nos perguntamos: onde está Deus? Diante de uma grande perda, de um filho, de um marido, de uma esposa, ou de qualquer outro ente querido, ou numa situação de desemprego, ou de uma enfermidade que foi diagnosticada, de um câncer ou qualquer outra enfermidade, é muito comum nós nos perguntarmos: onde está Deus? Onde Deus está? E esse livro de Jó nos revela onde está Deus. Deus está assentado no seu trono, sob o domínio de todas as coisas. Jó não compreendia, como disse, o porquê do seu sofrimento, mas ele sabia que Deus é soberano, que Deus conduz as coisas, que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive no controle da vida dele mesmo. Ele sabia que, apesar de todo o sofrimento, em algum momento Deus iria vindicar a sua justiça. Jó exprime uma atitude de uma sábia atitude, irmãos, sobre a submissão à vontade secreta de Deus. Tudo pertence ao Criador, que tudo dá livremente. Que o povo de Deus deve louvá-lo por tudo aquilo que ele fizer com o que lhe pertence, até mesmo aquilo que nós julgamos ser de nós mesmos. O livro, então, irmãos, ele continua a partir do capítulo 13 até o capítulo de número 27, apresentar o diálogo entre Jó e os seus amigos. Nesta sessão, temos dois lados de uma conversa. De um lado, os amigos de Jó, defendendo suas crenças tradicionais de que a obediência sempre traz como resultado a prosperidade, e que a desobediência sempre traz como consequência a desgraça, a maldição e o juízo de Deus. Por outro lado, está Jó afirmando a sua inocência diante de Deus e demonstrando a sua revolta e perplexidade diante do que lhe está acontecendo. No capítulo de número 28, irmãos, nós temos um intervalo nesse diálogo. O capítulo 28 marca um intervalo onde é apresentada uma poesia sobre a sabedoria proferida por Jó, ou talvez pelo editor do livro. O propósito dessa poesia é demonstrar que a fonte e a origem da verdadeira sabedoria não está no homem, nem em toda a sua tecnologia e inteligência que ele possa ter ou construir, mas está em Deus, e é nele que o homem deve procurá-la. Dos capítulos 29 ao 42, Jó abre esta sessão de monólogos, lembrando da prosperidade e do respeito que ele gozava no passado, do capítulo de número 29, lamentando a miséria e o desprezo pelo qual está passando no presente, no capítulo de número 30, e finalizando solenemente com uma reafirmação de sua integridade e de sua inocência, no capítulo de número 31. O monólogo seguinte é proferido pelo seu amigo Eliú, o mais jovem do grupo, que por isso esperou até que todos não tivessem mais nada a dizer e então a se pronunciar. Por fim, o capítulo de número 38 dá lugar à intervenção de Deus ao problema em questão, que é o problema do sofrimento do justo, a soberania divina e a sabedoria de Deus. Falando do meio, irmãos, de um redemoinho, Deus chama a atenção tanto de Jó quanto dos seus companheiros para a sua infinita grandeza, a sua infinita sabedoria e a sua majestade, diante da insignificância e finitude do homem. Foi ele quem fez todas as coisas, é ele quem as sustenta, e por isso todos devem submissão e respeito a esse Deus. Quando age, ele sabe o que está fazendo, pois sempre age com sabedoria e com justiça. Nem sempre o homem consegue compreender o que Deus faz, pois é finito e completamente limitado. Mas, mesmo sem entender, o homem deve esperar e confiar na sabedoria e na justiça dele e não se desesperar. O que fica implícito no discurso do Senhor é que, apesar de estarem corretos em afirmar a justiça e a integridade de Deus,
Os amigos de Jó, irmãos, estavam errados quando tentavam explicar os seus sofrimentos, acusando-o de pecado. Jó estava certo quando afirmava a sua inocência, a sua integridade, mas estava errado quando questionava a justiça de Deus no julgamento do mundo. A mente do homem é muito pequena para compreender todos os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor são muito amplos, irmãos, para quem encaixasse nas nossas definições e teorias. O homem é finito, é limitado. Deus é infinito e ilimitado. Diante da acusação de Satanás, o livro termina de maneira muito satisfatória. Os companheiros de Jó compreenderam que nem sempre os atos de Deus podem se encaixar em nossas teorias e crenças pré-fabricadas. É por essa razão que lá em Isaías, irmãos, 55, versículos 8 ao 9, o Senhor diz através do profeta: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Jó entendeu que o Deus ao qual ele servia era muito maior de qualquer coisa que ele poderia conceber. E depois de perdoar seus companheiros, recebe de volta o dobro da prosperidade antes conquistada. Voltemos à pergunta do início do sermão, irmãos. Por que eu estou sofrendo? Não cabe a nós sabermos os desígnios secretos do Senhor. Jó provavelmente nunca soube o porquê de tanto sofrimento na sua vida. Muitas das vezes, nós também não saberemos o porquê dos nossos sofrimentos. Não saberemos o porquê da perda de uma filha ou de um filho, não saberemos o porquê de tantos outros sofrimentos, da perda de um cônjuge, de uma doença ou de qualquer outra espécie de sofrimento. Assim como muito provavelmente Jó não soube, nem mesmo ao final da sua história, o porquê de ele ter passado por tanto sofrimento. Na perspectiva do leitor, nós sabemos por que Jó estava sofrendo. Nós sabemos que o sofrimento de Jó, a causa foi a permissão de Deus para que a fé e a confiança e a integridade de Jó fosse evidenciada em meio ao sofrimento. Mas Jó não sabia disso. É muito confortável para nós, leitores, lermos o texto e percebermos a causa do sofrimento de Jó, a permissão de Deus, a vontade soberana de Deus. Mas não pense que para Jó foi tranquilo assim. Quantas noites talvez Jó não tenha pensado consigo mesmo, perguntando a si mesmo, ou talvez para Deus: Deus, o porquê do meu sofrimento? E mais adiante ele vai perguntar de modo muito ousado o porquê do seu sofrimento e até em certo tom questionando a Deus por não estar sendo injusto para com ele. Lógico que incitado pela ignorância dos seus amigos, que não compreendiam, irmãos, o porquê do sofrimento de Jó. A única coisa que os amigos de Jó tinham a recorrer era a sua teologia, a teologia popular, populesca, de que o sofrimento é sempre causado pelo pecado e de que a bênção, a prosperidade é causada pela obediência. Mas essa não é a regra na vida de todos os homens, muito menos na vida do servo de Deus. Assim como Jó, muitas vezes passamos por sofrimento sem termos nós pecado contra o Senhor. É certo que às vezes os sofrimentos que nós passamos na vida é permissão de Deus para o nosso crescimento e a nossa edificação e por vezes a disciplina do Senhor sobre nós. Mas nós não temos a menor condição, irmãos, de julgarmos o sofrimento sobre a vida de uma pessoa, nem de nós mesmos, e acharmos que seja talvez o caso de Deus estar punindo ou retribuindo o pecado semeado, como diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas, capítulo de número 6. Nós não temos essa consciência, essa onisciência de sabermos a causa do sofrimento. Os amigos de Jó, a única resposta que eles tinham a dar era
a resposta da teologia popular, da sabedoria proverbial convencional da sua época, de que Jó estava sofrendo porque ele havia pecado contra Deus. E Deus, como um justo e reto juiz, agora estava julgando e retribuindo a Jó pelo que havia pecado contra Deus. Mas esse não era o caso de Jó, irmãos. Jó não estava passando por aquele sofrimento por causa do seu pecado, porque o próprio Deus, ele dá testemunho de Jó. Aqui no versículo de número 5 do capítulo de número 2, a parte final diz assim: ele conserva a sua integridade. Deus simplesmente declara a integridade na vida de Jó. Eu não vejo, a não ser, olhando para o Antigo Testamento, não recordo, confesso que eu não recordo, e na minha vaga memória talvez não tenha, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, um homem do qual Deus tenha dado um testemunho tão veraz a respeito da fidelidade e da integridade a Ele. Jó foi esse homem. Deus pôde dar um testemunho fiel, um testemunho certo, de que o seu servo era um servo íntegro, que servia a Deus e que se desviava do mal, que temia e que andava nos seus retos caminhos. E muitas das vezes, nós não sabemos a razão do sofrimento. E não devemos buscar compreender a razão do sofrimento. É isso que o livro de Jó também nos ensina, que diante do sofrimento, o nosso papel não é buscar compreender o porquê do nosso sofrimento, o porquê das nossas perdas, o porquê das nossas lutas, o porquê das nossas angústias. Nós devemos simplesmente, como Jó, irmãos, nos lançar perante o Senhor. Quando Jó se lançou perante o Senhor, o adorou, Jó estava buscando a face de Deus. É muito comum em meio ao sofrimento, diante de um sofrimento intenso, muitas pessoas, até mesmo muitos cristãos, abandonarem os caminhos do Senhor, ou esmorecerem na fé e se afastarem da igreja. Mas não foi isso que Jó fez. Jó não se afastou dos caminhos do Senhor. Jó não buscou amparo ou conforto no mundo. Simplesmente, no momento de intenso sofrimento, Jó se voltou para Deus, se humilhou perante o Senhor, buscou a sua face e o adorou. E a segunda coisa que Jó fez foi reconhecer que Deus é soberano, que Deus está no controle de todas as coisas. Assim, na nossa vida, diante do sofrimento, nós não sabemos e não devemos buscar os porquês ou a causa do nosso sofrimento. Nós devemos, sim, descansar na soberana vontade do Senhor, na soberania de Deus, na sabedoria de Deus, sabendo que Deus é aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. O nosso papel, irmãos, não é buscarmos compreender o porquê do sofrimento. Não cabe a nós sabermos os desígnios secretos do Senhor. Jó provavelmente nunca soube nem o porquê do seu sofrimento. No entanto, o que Deus nos deixou registrado na sua palavra, como no livro de Jó, é que em meio a qualquer espécie de sofrimento, irmãos, nós devemos manter uma atitude de temor e confiança na sabedoria e na soberania do nosso Deus. Diante de qualquer sofrimento, qualquer que seja, a nossa atitude deve ser de manter o nosso temor, a nossa integridade diante de Deus. Jó poderia ter se rebelado contra Deus, amaldiçoado e ter buscado no mundo um amparo ou um alívio para o seu sofrimento, mas não foi isso que Jó fez. Jó, atualizando para os nossos dias, Jó não procurou a psiquiatria, não procurou um bar, não procurou qualquer outra forma de conforto para si, a não ser a presença de Deus. Ele se voltou para Deus, ele se lançou diante de Deus, adorou e confiou inteiramente na sua sabedoria e na sua soberania, que faz, aquele Deus que faz, conforme o apóstolo Paulo lá diz em Efésios 1:11, é o Deus que faz todas as coisas conforme o sábio conselho da sua vontade. Irmãos, para encerrar, sigamos as palavras inspiradas e sábias do apóstolo Pedro, que em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 6 ao 9, diz: nisso exultais. O que é esse nisso que o apóstolo Pedro fala? Exatamente a nossa salvação, irmãos.
Nós, nesse mundo, padeceremos, e como disse o Senhor Jesus Cristo, nesse mundo nós teríamos aflições, nós passaríamos por tribulações e angústias nesse mundo. Não é algo privativo a mim ou a você, mas a todos os humanos sobre a face da terra, sobretudo os cristãos. Ou melhor, não é algo que se deu apenas ou se dá sobre os servos de Deus no passado ou no presente. O nosso próprio Cristo, nosso próprio Senhor, nesta vida, depois da sua encarnação, quando ele assumiu a forma de servo sofredor, Cristo, por toda a sua vida, por todo o seu ministério, irmãos, conheceu o que é o sofrimento. Não é à toa que lá no profeta Isaías, ele é chamado de homem de dores, que sabe o que é padecer. Porque Cristo enfrentou muitos sofrimentos. O primeiro sofrimento, provavelmente, que ele enfrentou foi a perda do seu pai. Depois ele teve o sofrimento da rejeição dos seus compatriotas, da sua própria nação. Depois o sofrimento da perda de um amigo. Depois o sofrimento de ter que deixar sua mãe, porque era a hora chegada da sua morte, da sua crucificação e da sua ressurreição, quando ele se assentaria à destra de Deus. E ele entrega então a sua mãe aos cuidados do seu apóstolo, talvez o apóstolo mais íntimo, a quem Jesus confiava e delegava o cuidado da sua mãe. Mas por todo o seu ministério, Jesus conheceu o que é o sofrimento. E para que ele pudesse ser introduzido na glória eterna, da qual ele receberia do Pai, irmãos, a qual começou a cumprir-se na vida dele quando ele, depois de ter ressuscitado dentre os mortos, diz o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo de número 2, Deus o assentou à destra dele e deu a ele o domínio sobre toda a criação. Aquilo que Paulo diz que o mistério que Deus havia ocultado no passado, o qual propusera em Cristo Jesus, de convergir nele todas as coisas nos céus e na terra, e submeter a Cristo o domínio sobre todas elas. Então, o nosso Cristo, irmãos, conheceu a dor, conheceu o sofrimento durante a sua vida, e comigo e com você não será diferente. Mas o apóstolo Pedro expõe aqui qual deve ser a razão da nossa exultação, da nossa alegria. Ele diz, a nossa grandiosa salvação. Ele continua dizendo então, na sequência do versículo, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, veja que Pedro diz, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Vês que o apóstolo Pedro, ele diz que não é apenas um tipo de provação, ou uma ou duas provações. Ele diz diversas provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Lembremos então, irmãos, da vida e do ministério de Jesus Cristo. Durante a sua vida, Jesus passou por inúmeros sofrimentos, mas ele sabia que havia um estágio do seu sofrimento, que era exatamente a sua glorificação. E escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele diz que se nós quisermos participar da glória, nós devemos participar também dos sofrimentos. Apesar de vivermos uma época em que, no nosso tempo, por conta dessa falsa teologia da prosperidade, muitos cristãos rejeitam o sofrimento. Muitos cristãos têm o sofrimento como uma coisa que não deve se suceder na vida de um crente. Muitos cristãos veem de maneira avessa ao sofrimento, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que o sofrimento faz parte da vida
do justo, do cristão, daquele que teme, que serve a Deus. E que o sofrimento, ele nos trará a glória. Se nós quisermos participar da glória que está reservada a nós, nós teremos que, assim como Cristo, durante seu ministério terreno, participar também dos mesmos sofrimentos, às vezes, que sobrevieram a Cristo Jesus. Para encerrar, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo de número 8, versículo 18, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Todo sofrimento, irmãos, que nós viermos a passar nessa vida, não chega nem a ser a sombra daquilo que está reservado para nós. E o apóstolo Pedro, conforme já lemos, diz que nós devemos nos alegrar, nós devemos nos exultar diante daquilo que está reservado para nós, que é a vida eterna, que é as mansões celestiais, que é a nossa vida com Cristo Jesus. E o próprio livro de Jó testemunha essa esperança de Jó. Em dado momento, quando Jó, diante do seu sofrimento, das acusações dos seus amigos, ele não tendo mais havendo total limite na capacidade de compreensão de Jó, de que há uma causa para o seu sofrimento, Jó simplesmente reconhece que um dia Deus iria vindicá-lo, de que um dia, ainda que ele morresse, ele ressuscitaria dentre os mortos e ele veria o Senhor face a face. E essa é a nossa certeza, a nossa esperança, de que durante a nossa caminhada aqui nessa terra, ainda que passemos por inúmeros sofrimentos e perdas, nós temos uma certeza de que a glória está reservada para nós, de que nós estaremos com o Senhor, de que nós estaremos com Cristo, receberemos a vida eterna, de que nós seremos introduzidos na presença do Senhor. Enquanto isso, enquanto estivermos nesta terra e viermos a passar por sofrimento, nós devemos, como Jó, diante do sofrimento, nos lançar perante o Senhor, buscar a sua face e o adorar, e confiarmos inteiramente na sabedoria e na soberania de Deus diante do nosso sofrimento. Que Deus nos dê a graça, irmãos, para que vivamos assim e glorifiquemos então ao Senhor.